Bom, pessoal, boa noite novamente, né? Primeiramente, obrigado, né, a todos pela presença, né? Agradecer também a Sicredi por essa parceria, entendeu? A oportunidade de hoje falarmos um pouco como aumentar os nossos lucros, né? Bom, iniciar, microfone ligado. Bom, primeiro deixa eu explicar para vocês por que, né, de toda essa estrutura aqui. Nós estamos gravando essa palestra, né? Eu nem deveria estar falando agora já dos presentes, mas a Sicredi e a Line Coach preparou alguns presentes para vocês e um deles será toda a gravação dessa palestra aqui de hoje, desse nosso encontro, ok? Depois a gente vai pegar o e-mail de cada um para a gente estar encaminhando essa palestra de hoje para vocês, para ficar guardado aí com vocês. Quando quiser lembrar de alguma sacada aí que teve na palestra, é só revisitar lá a palestra, tá? Então vamos lá, como aumentar os nossos lucros, os nossos negócios? Na verdade, não esperem aqui um monte de dicas, né? Por quê? Porque, cara, dicas tem de monte aí na internet. Tu vai lá no Google, vai em Facebook, vai em tudo, tem um monte de gente aí, vários entendedores aí dando dicas de como aumentar o lucro. Aqui a gente trouxe para vocês hoje uma grande sacada, que aí vale muito mais do que várias dicas de como aumentar os lucros. Primeiramente, aqui, então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alan Silva, sou natural de Blumenau, cidade aqui vizinha, hoje moro em Florianópolis. Trabalhei durante 13 anos em grandes empresas, a Enig, que vocês devem conhecer aqui do lado, Dudalina também, Porto Belo, Bung. Enfim, tive uma longa carreira aí empresarial dentro de grandes empresas, que me trouxe muito conhecimento. E logo após aí que veio essa crise, eu sofri aí com, acho que sofrimento de muita gente aí, que muitas grandes empresas fizeram uma limpeza geral aí com essa crise. Acabei sendo desligado da Porto Belo em 2016 e foi aí que a minha carreira começou como coach, conhecendo a Line Coach. Acabei me inscrevendo na empresa para um curso, um treinamento de coach, e hoje sou coach e palestrante da empresa. Deixa eu apresentar para vocês tão rapidamente a empresa, a Line Coach. É uma empresa que está já há 10 anos no mercado, atendendo ali Grande Florianópolis, Santa Catarina como um todo quase. Já estamos atendendo em outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, e lançamos inclusive um treinamento, um Impulsão Profissional, que inclusive estamos ao vivo agora no canal do Impulsão Profissional, que é um treinamento aí para a gente levar todo o nosso conhecimento, toda a nossa metodologia de trabalho para o Brasil todo. Hoje possuímos 3 ferramentas: o Empreendedor Home Office, que é uma ferramenta para ajudar os empresários. A Line Coach é uma empresa organizada e estruturada para ajudar outras empresas que precisam tanto se organizar para crescer ou se organizar para sair de uma dificuldade de mercado que se encontra hoje. O Vendedor Copywriter, que é uma ferramenta mais voltada para a equipe de vendas, e o Conquiste.org, que é um Life Coach. Primeiro vamos explicar aqui um pouco como que surgiu a empresa Line Coach. Tá, mas a Line Coaching é da onde, veio da onde, como ela surgiu? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas quando a gente assiste um filme no cinema, ou seja, em casa, pode ver, normalmente quando a gente assiste um filme que é baseado em fatos reais, parece que o filme ele é mais verdadeiro, ele é mais gostoso de assistir, parece que faz mais sentido na nossa cabeça. Poxa, que interessante, parece que fixa mais na nossa memória os filmes que são baseados em uma história real. A Line Coaching, gente, esse rapaz cabeludo aqui, o nosso fundador da empresa, o Clailton Luiz, ele nasceu a empresa dentro de uma dificuldade empresarial que ele sofreu. Ele tinha... Aqui agora deixa eu até contar um pouco da história dele. Ele, quando jovem, nasceu em uma família de pessoas voltadas à gastronomia, então trabalhou muito tempo como garçom dentro de restaurantes, desculpa. E com isso ele acabou pegando muita experiência, muito conhecimento no ramo gastronômico. Porém, como ele cresceu vivendo dentro de um restaurante e via a loucura que era ter um restaurante, ele pensou, cara, eu sou do ramo gastronômico, mas quando eu crescer, eu não vou abrir um restaurante, porque é uma loucura, cara. Eu vejo aí meus parentes aí se matando de trabalhar em um restaurante, não tem vida. Aí ele pensou, cara, vou montar uma agência de eventos gastronômicos. Durante a semana eu organizo minha agenda para fazer eventos no final de semana. Uma vida mais tranquila, organizada. Então foi o que ele fez. Montou a empresa dele lá em São José, uma cidade próxima ali de Florianópolis, e começou a fazer alguns eventos, a empresa estava indo bem, até que um dia ele fez um evento para a neta do presidente atual da época, presidente Lula. Foi lá num hotel em São José, um antigo Hotel Mercury, e depois daquele evento, imagina, fazer um evento para a neta do Lula, cara, se tu fizer bem aquele evento, tu vai ser indicado para um monte de gente. Foi o que aconteceu. Uma empresa que faturava em média 200 mil, cara, começou a faturar quase que 10 vezes mais. Estava na casa de 1 milhão, 1,5 milhão de faturamento dentro de um ano. Com isso a empresa cresceu absurdamente, começou a surgir oportunidades, ele começou a abrir operações de alimentos e bebidas, começou a abrir operações de restaurantes dentro de hotéis, foi crescendo.
um empresário novo, né, pensava, poxa, tudo que é oportunidade que vem, vou abraçar, não vai passar 2 vezes. Começou a abraçar muita coisa, começou a contratar mais gente, não tinha tanta experiência administrativa, gerencial, contratou gerente de banco para ser gerente financeiro, contratou gerente de hotéis para administrar os negócios, chamou mais sócio, entrou mais 2 sócios no barco. Enfim, a empresa foi crescendo, faturamento só subia, cara, show de bola, a empresa está decolando. Negativo. Depois de 1 ano dessa decolagem, o gerente financeiro chama ele numa sala, vem cá, vamos conversar. Clailton, cara, foi se envolver em política, né? Gente, o mensalão pegou ele, não foi o mensalão que pegou ele. O gerente chamou ele para a sala e falou, Clailton, nós não temos hoje dinheiro para pagar a folha. Aí ele falou, gente, mas como não tem dinheiro? A gente fatura, cada mês que passa a gente fatura mais, já estamos na casa dos milhões, como é que tu vem me dizer uma coisa dessa que não tem dinheiro? Tu tá louco? Tá me roubando? Já começou até a desconfiar do gerente financeiro. Não, Clailton, não sei o que está acontecendo, mas cara, a empresa está quebrada. A gente não tem dinheiro para pagar a folha hoje. Ele conta essa história em várias palestras que a gente viaja aí pelo Brasil afora. Ele fala, gente, eu fui chorando para o banco pegar o empréstimo. Eu estava desesperado, não sabia o que fazer. Eu fui no banco pegar o empréstimo para pelo menos pagar a folha salarial da minha equipe, porque eu não tinha nem coragem de dizer para a minha equipe que a minha empresa estava quebrada. E eu contratando gente, porque tinha mais eventos, a empresa crescendo, mas na verdade minha empresa estava quebrada. Mas por que isso aconteceu, gente? Foi lógico, um crescimento meteórico. Mas muito disso aconteceu por quê? Porque ele não se estruturou, a empresa foi crescendo, ele é um chefe de cozinha, a empresa foi crescendo, ele atuava só o quê? Na cozinha, atuava na operação e foi contratando gente para cuidar do negócio dele. Acabava que essas pessoas não estavam cuidando do negócio dele, enfim, não tinha bem uma estratégia. Até uma coisa que a gente fala muito no nosso programa, quando você não tem uma estratégia bem definida, você corre perigo, porque daí você pode estar na mão de estratégia de outras pessoas. E sabe lá Deus que estratégia é essa dessas outras pessoas. Enfim, por falta de estratégia, a empresa dele chegou na situação, faturando milhões, estava num momento financeiro muito delicado. A dívida estava aí na casa dos milhões também. Então, o que ele fez? Ele pensou, cara, preciso de estratégia. Contratou Sebrae, contratou consultoria, contratou serviços de coach também, que hoje são concorrentes nossos, enfim. Ficou durante 1 ano procurando ajuda para conseguir encontrar uma solução para o negócio dele. O que aconteceu? Melhorou as coisas? Melhorou, mas resolveu o problema? Não resolveu o problema. A empresa ainda continuava com uma dívida enorme e ia crescendo, essa dívida ia crescendo cada vez mais. O que ele fez? Na época, como ele tinha 2 sócios, ele falou, olha, gente, me ausentarei da empresa aqui durante 3 meses e eu vou em busca de uma solução, porque eu não posso mais, ele não tinha mais vida, relacionamento com o casamento já estava balançado, não tinha mais tempo para conversar com o filho, perdeu até uma parte do crescimento do filho, porque naquela época ele achava que a empresa era a vida dele, então ele priorizava muito a empresa. Enfim, um caos na vida da pessoa. Imagina com uma dívida melhorar no banco, o banco te azucrinando aqui, o cara ficou desesperado. Então ele saiu e foi atrás de uma estratégia para salvar o negócio dele. Ficou 3 meses estudando, viajou e trouxe aí uma metodologia, para salvar o negócio dele. O que ele fez? Ele trouxe uma estratégia para o negócio dele. Em 6 meses, gente, que ele implementou essa estratégia no negócio dele, ele conseguiu salvar a empresa dele. Pagou toda a dívida? Não pagou toda a dívida, mas conseguiu fazer a empresa ser rentável e pagando a dívida, transformou aquela dívida numa dívida saudável. E ele pensou, opa, eu construí aqui algo poderoso. Se em 6 meses eu tirei essa empresa dessa situação, esse negócio que funciona. Na época ele era coordenador da Via Gastronômica lá em Florianópolis, em Coqueiros, ele pensou, vou ajudar alguns amigos meus aqui que estão numa situação parecida. Em 3 meses ele conseguiu também salvar 2 empresas. Aí ele pensou, cara, eu tenho aqui algo muito poderoso na minha mão. E com isso, gente, na verdade toda essa estratégia vem também com uma nova mentalidade, com uma nova visão de negócio. E com isso ele começou a observar os sócios dele, que acabavam sabotando todo o processo que ele estava implementando, uma nova estratégia na empresa. Em paralelo da empresa dele, ele começou a ajudar outras empresas, ele viu, isso funciona, isso dá certo e tem muita gente precisando de ajuda. Quem aqui que tem empresa não precisa de ajuda hoje? Todo mundo precisa de ajuda, até quem está indo bem precisa de ajuda para crescer mais. O que ele fez? Ele vendeu a parte dele da empresa que ele tinha naquela época e aí sim fundou a Line Coach, que a gente chama aí que foi a virada de chave na vida dele. Que é o quê? A missão da empresa é o quê? Ajudar outras empresas, gente. Ajudar uma pessoa, uma empresa, uma instituição a sair de um estado desconfortável e ir para um estado confortável. Quem aqui não precisa de ajuda hoje nesse momento de crise? Quem não precisa de ajuda para se estruturar, para crescer? Enfim, a Line Coach encontrou uma maneira de entregar isso para o nosso empresário. Mais para frente, depois a gente explica mais um pouco sobre isso, porque o pessoal pergunta, mas o que isso tem a ver com aumento de lucratividade? Então vamos lá. Trouxe aqui um dado, segundo a Endeavor, 68% das empresas
hoje fecham as portas no 3º ano de vida. Quem aqui já tem mais de 3 anos de empresa? Já passaram por essa fase, então já não tem tanto medo. Mas enfim, lógico, não quer dizer aqui que 68% das empresas aqui vão fechar as portas. Mas realmente esse aqui é um dado verdadeiro e que está preocupando muita gente. Nós, como somos uma instituição que procura ajudar empresas, ajudar empresários, a gente foi atrás desse número, entender o porquê que isso está acontecendo. Será que é a crise? Será que é a instabilidade política? Será que o Brasil não é um bom lugar para se empreender, abrir uma empresa? Enfim, nós fomos entender um pouco do porquê esse número tão alarmante de 68%. Em 2015 tinha fechado em 52%, em 2016 fechou já em 68%. De um ano para outro, o número realmente aumentou muito. Então a gente foi atrás desse número e começamos a observar alguns problemas singulares, alguns problemas que tinham em todas essas empresas que fecharam as portas. O primeiro deles, aí tem a ver com a lucratividade. A gente conversava com esses empresários e falava, vamos lá, qual que era o seu principal problema? Não consegui aumentar minha lucratividade. Não conseguia, mas por quê? Não sei, cara, eu aumentava até a venda, mas minha lucratividade, cara, nunca vi o lucro. Tá, mas quanto que a tua empresa dava de lucro? Não sei, dava mais ou menos. Não mais ou menos. Qual o lucro, por exemplo, que ela deu mês passado? Cara, em média, não sei, cara, tem que ver lá quanto que eu tenho na conta. Não, mas como assim, cara? Tu não sabe quanto que é o lucro? Ela não tem esse número específico. Tá, mas como é que tu quer aumentar esse número se tu nem sabe esse número? Então, realmente, isso aí era um problema na vida desses empresários. Eles não tinham controle da lucratividade. É igual eu querer sair daqui em Indaial e ir para Florianópolis. Se eu não sei que eu estou em Indaial e se eu não sei onde é Florianópolis, eu nunca vou chegar em Florianópolis. Então eles não sabiam nem o estado atual deles, qual era o lucro deles, como é que eles queriam duplicar o lucro ou aumentar o lucro. Então esse era um problema muito latente nesses empresários, não tinham bem o controle da lucratividade, não tinha informação, não tinha um DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício da empresa. Enfim, isso era um problema muito singular entre essas empresas. Um outro problema, gente, era o controle dos estoques. Esse aqui realmente é um problema que parece coisa simples, mas pode quebrar muita empresa. Principalmente empresas que mexem com produtos com data de validade. Então, muita empresa não tinha controle de estoque. Às vezes tinha até sistema para cadastrar estoque e não cadastrava. Ou às vezes até não colocava, nem fazer uma pranchetinha, não fazia. Não tinha ideia de que isso era dinheiro parado na empresa dele. Aí o funcionário levava para casa, estoque estragava, perdia estoque, quebrava, enfim. Não tinha o controle desse estoque. Isso aqui é dinheiro. Se eu controlar isso aqui, eu aumento a lucratividade? Aumento, mas o quê? Não deixando perder a lucratividade. Então vamos lá, só resgatando aqui, aumento da lucratividade, algumas dicas vocês vão ver aqui na apresentação que são coisas básicas, que fazem parte de organização empresarial. Depois mais para frente aqui eu vou mostrar para vocês a grande sacada de aumento da lucratividade. Mas vamos mais para frente aqui, outro problema que essas empresas tinham era o quê? Essa dependência do empresário estar presente na empresa todos os dias. Mais para frente aqui a gente vai ver um slide ali que explica um pouco o que significa essa dor aqui. Muito empresário falava, era eu sair da empresa, ficar uma semana viajando, voltava, estava um caos. Estava um caos a empresa, até o cachorro estava mexendo no computador. As coisas não aconteciam como eu queria, o resultado não vinha, vendia menos, enfim, era uma loucura. Parecia que quando eu saí da empresa era tudo nas baratas tontas. Ficava tudo isso, porque o chefe não está, não posso resolver isso aqui, porque o chefe não está, não tem como dar desconto, porque o chefe não está, não tem como atender o fornecedor. Tinha essa dependência do empresário sempre estar presente no negócio dele. Isso aqui cansa, gente, isso aqui adoece, isso aqui frustra a pessoa. Porque a pessoa tem que ter a própria vida, e muitas vezes a gente acaba tendo a vida da empresa, e não a nossa. Então vamos lá, outro problema que a gente observou é a falta de um mapa estratégico da empresa. O que quer dizer isso, Alan? O que é visão, missão e valores? Eu tenho uma empresa hoje, o que eu quero como empresa daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5, 10 anos? Eu tenho que ter muito bem claro na minha cabeça, gente, hoje, o que eu quero para a minha empresa. Qual que é o meu objetivo desse ano? Onde eu quero chegar? O que eu quero atingir? Qual que é o meu objetivo do ano que vem? Daqui a 3 anos? O que eu quero com o meu negócio? Se eu não tenho bem claro isso na minha cabeça, dificilmente eu vou me preparar para algo. Dificilmente eu vou me planejar para algo. Então isso é muito perigoso. Entendeu? É igual as meninas aqui devem conhecer lá a Síndrome de Alice, que é o filme lá, Alice no País das Maravilhas. Quando ela chega lá, pergunta pro gato, seu gato, para onde que leva esses 2 caminhos aqui? Daí o gato pergunta até para ela, mas para onde é que você quer ir? Ela, não sei. Ela fala, então, qualquer caminho serve. Isso, gente, é muito perigoso na vida de um empresário com uma empresa. Eu preciso saber para onde é que eu estou indo, para me preparar para chegar onde eu quero chegar. Então isso é o que? É visão de futuro. Eu preciso ter muito bem claro qual que é o meu objetivo, qual que é a minha visão de futuro para a minha empresa. Eu tendo isso, gente, eu tenho muito bem claro onde eu quero chegar. Segundo passo, missão. O que é missão?
Por exemplo, eu tenho uma padaria. Ah, minha missão aqui na padaria é vender pão. Não é vender pão. Ah, tá, então minha missão aqui é vender café. Não, não é vender café. Missão, gente, se tu vender um pão, um café na tua padaria, tu vai ser igual a todos os teus concorrentes. Agora, se tu vender uma missão, aí tu vai diferenciar. Ah, não, aqui eu vendo uma experiência gastronômica única. Essa aqui é a minha missão. Tem que garantir que o meu cliente entrando aqui, ele vai ter uma experiência única na vida dele. Ele vai ter paixão de voltar aqui, tomar meu cafezinho e comer meu pão. Mas o pão e o café é consequência. O que eu vendo aqui é uma experiência. Opa, então beleza. Então tá, e como é que eu entrego essa missão então? Cara, é treinamento, capacitação, processo, padrão. Ah, entendi. Como é que eu faço isso? Se estruturando, se organizando e aí sim aplicando isso para a tua empresa. Mas e como é que eu executo essa missão? Via meus funcionários. Eu preciso engajar meus funcionários para eles entenderem o que realmente ele está fazendo aqui dentro. Quem é que não tem problemas com os funcionários? Que às vezes não entende o que a gente quer que eles façam. Às vezes, muitas vezes é o quê? Falta de uma visão de futuro e falta da missão bem estabelecida. O funcionário às vezes não sabe o que ele faz, ele acha que é simplesmente tirar um café ali, mas não é só isso. Ele tem que atender muito bem o cliente dele, ele tem que proporcionar uma experiência para o cliente dele única. E o que são valores? Valores é o que irá sustentar toda essa missão e a chegada para a visão do futuro. Os valores são os princípios. Traduzindo aqui, é como se fosse um regulamento interno. Entendeu? Lá no regulamento interno tem os valores da empresa. Entendeu? Tem lá o que pode e o que não pode fazer aqui dentro, o que a gente respeita, o que a gente preza aqui dentro da empresa. É como se fosse uma regra do jogo. Entendeu? É como se fosse um time de futebol, a visão é ser campeão brasileiro, a missão cada um tem o lateral, tem o atacante, tem o meio campo, tem o goleiro. E quais são os valores? Cara, ó, não pode tomar 2 vermelhos, não pode tomar 2 amarelos, senão vai tomar o vermelho. Ó, não pode brigar com o colega da equipe, não pode fazer gol contra. Entendeu? Fazendo uma analogia aí simples para o futebol, é isso. Então, é uma coisa simples, gente, de se fazer, mas que é uma parte estratégica da tua empresa. Daqui, tu começa a montar um quebra-cabeça para tu realmente chegar onde tu quer chegar com a tua empresa. Enfim, essas empresas aí que fecharam as portas, elas não faziam nem ideia do que era isso. Então, realmente, elas abriram a empresa, vou virar empresário, abro um negócio, mas não sabe o que quer com aquele negócio. Eu preciso saber muito bem o que eu quero com aquele negócio. Outras coisas que as pessoas confundem, né, que daí encaixa no problema anterior da presença sempre da pessoa na empresa, ele acha que abre a empresa e a empresa é a vida dele para sempre. E não é. A empresa, gente, é um projeto da nossa vida para pagar os nossos sonhos. Ele é um veículo que vai nos levar a conquistar as coisas que a gente quer para a nossa vida pessoal. Então, por isso que eu tenho que ter muito bem claro qual que é o objetivo dessa empresa. Entendeu? O que eu quero tirar dela. Outro problema, gente, que a gente levantou aí nesse dado, é a falta... Opa, ficou um pouquinho escuro. Mas a falta de padronização nas empresas. Não sei se vocês estão enxergando esse coitado aqui debaixo da mesa, mas a empresa dele chegou num estado caótico. Como ele não tinha padrão em nada, não tinha padrão para guardar arquivos, gerenciar números, atender clientes, enfim, não conseguia manter um padrão na empresa dele, chegou um momento que a empresa dele engoliu ele. A empresa dependia muito dele, porque como ele não criava processo, não tinha padrão nas coisas, a empresa era dependente dele, ele acabou virando um escravo da empresa. Às vezes a gente, nos nossos atendimentos com os nossos clientes, tem clientes às vezes que choram para a gente falando, eu não aguento mais em trabalhar na minha empresa, porque minha empresa me consome, eu não consigo mais, tudo depende de mim, enfim. Está num estado de caos já da empresa. A empresa não tem padrão, a empresa não consegue mais entregar nada da maneira correta. Enfim, é um outro problema aí que essas empresas tiveram por não ter esse controle. Um outro problema aqui, gente, que aí é muito, muito latente em questão de lucratividade, é o descontrole financeiro. Essas empresas aí, elas não sabem, não era nem como aumentar os lucros, elas não sabiam nem o lucro que tinham. Elas não tinham controle do CMV. O que é o CMV? É o custo da mercadoria vendida. Ah, mas ela, como é que funciona? Como assim? O que é custo da mercadoria vendida? Ah, você vende café. Você vende o café por R$5, mas quanto que ele te custou? Não, eu compro ele do fornecedor por R$2. Tá, mas o que é o R$2? Ah, não, é o pó do café. Tá, mas e a água? E a energia? E o custo do funcionário? Enfim, ele não tinha bem esse controle de quanto que me custa isso para saber se eu estou vendendo da maneira correta ou não. A gente pega muita empresa às vezes vendendo bem, mas vendendo de maneira errada. O que aconteceu com a Line Coach? Ela estava vendendo super bem, mas estava vendendo de maneira errada. Estava custando mais do que vendendo. Entendeu? Então isso é um índice que a gente precisa controlar, um número muito perigoso. Aqui tu não perde lucratividade, aqui tu quebra a empresa se tu não controlar esse índice. Ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Eu preciso entender como é que funciona a lucratividade da empresa durante o mês. Eu não posso esperar o mês acabar para saber se eu fiquei no prejuízo ou não. Eu preciso saber, ter controle certinho das minhas despesas fixas. Eu preciso saber quanto que me custa aqui essa operação,
né, quanto que ela está me custando hoje. Só um pouquinho, gente. Só dar um ok aqui. Eu preciso ter bem claro quanto que me custa essa empresa. Não quero saber se ela vende ou não. Eu quero saber, abrindo as portas altas, quanto ela me custa por mês. Que a gente chama de despesa fixa. Eu tenho uma despesa fixa aqui de R$15.000. Ok. Quanto que eu tenho que vender para pelo menos pagar essa despesa fixa? Que é o quê? É a conta de luz, água, aluguel, IPTU, custo dos funcionários, enfim, um custo fixo daquele lugar. Preciso vender, o custo fixo é 15 mil, preciso vender 22 mil aí para pelo menos pagar essas contas. Ok, então meu ponto de equilíbrio é 22 mil. Então eu tenho uma meta que eu preciso, sei lá, alcançar até o dia 3 ou dia 15 esses 25 mil, 22 mil. Ok, chegou no dia 15 eu alcancei. Beleza, pelo menos esse mês eu já paguei as contas. Agora eu quero ver o que eu vou tirar de lucro do meu negócio. Eu tendo bem esse controle, meu amigo, aí, cara, você tem controle total da tua lucratividade. Aí tu consegue agir durante um mês em cima do teu resultado. Eu preciso saber quanto que me custa essa empresa para eu conseguir entregar esse custo e aí entregar mais ainda para ganhar dinheiro. Aí eu tenho poder. Aí eu começo, eu já paguei aqui minhas contas. O que eu posso fazer diferente para ganhar mais lucratividade? Posso fazer uma promoção, baixar um pouquinho o preço, mas eu ganho na escala, enfim. Aí entra a estratégia, aí tu tem o poder na mão. Ou pode ser o contrário, deu dia 25 no mês, meu Deus do céu, não vendi nem o meu ponto de equilíbrio ainda. O que eu tenho que fazer para pelo menos vender para pagar meu custo fixo? Enfim, é uma informação muito importante que te ajuda a não cair no negativo, a não fechar um mês com prejuízo. Retiradas, então, não definiam um prolabore para ele, ele não tinha salário. Aqui é muito comum a gente pegar, às vezes, empresas que o empresário reclama que a empresa não dá lucro, a empresa está quebrando, aí a gente vai ver o CPF dele está riquíssimo e o CNPJ está pobre. Mas por quê? Ele não controla as retiradas, ele não define um prolabore. Toda semana ele tira 5 mil, 8 mil da conta do banco lá da empresa. Aí compra um carro, paga o apartamento, paga o carro do filho, não sei o quê. Não, que essa empresa não dá lucro. Cara, o teu CPF está rico e o teu CNPJ está pobre. A tua empresa dá lucro, o problema é que tu está roubando ela, cara. Você está roubando a tua própria empresa. Então eu preciso definir um prolabore para mim, por quê? Depois, mais para frente, eu vou explicar, vai fazer mais sentido, mas eu preciso construir uma empresa que ela caminhe sozinha. Então, se eu construir uma função aqui, que é o gestor da empresa, e ele tem que ter um salário, que seria eu no caso, o empresário, logo, se eu quiser me aposentar, ou se eu quiser fazer algo e deixar a empresa aqui funcionando, a empresa já paga um funcionário para tocar ela. Então, eu preciso definir um prolabore na minha empresa para ela se acostumar a pagar o salário desse funcionário. Que um dia, se eu quiser sair da empresa e deixar a empresa tocar sozinha, ela já está acostumada a pagar esse funcionário aqui, que no caso seria eu hoje na empresa. Então, eu preciso definir um prolabore, preciso para até ajudar na minha organização pessoal. A gente pega muito empresário, às vezes, que como não controla as despesas pessoais, acaba não controlando a empresa, e aí mistura tudo, e aí a tendência é ficar cada vez pior. Os balancetes é o controle de estoque, que a gente já viu lá atrás. A gente precisa todo mês fazer esse controle de estoque. Isso é dinheiro, gente. Muitas empresas que a gente atende, quando a gente começa a trabalhar em cima do controle de estoque, se ganha muito dinheiro. Não é que eu vou controlar estoque e vou vender mais. Não, tu vai perder muito menos. Porque a gente sabe que se tu não controla estoque, tu está perdendo dinheiro. Então, a coisa mais rápida que dá para fazer para tu ganhar mais dinheiro é tu não perder. E controle de estoque é uma delas. Tá? DRE, então eles não tinham controle de DRE. O que é o DRE, gente? É o demonstrativo de resultados do exercício. Quanto que eu vendi esse mês e quanto que eu tive de despesa esse mês. Bate um no outro, sobrou tanto. Isso é razão competência, não é o contábil. Eu posso vender esse mês, mas talvez eu vendi em 3 vezes, vendi no crédito, mas eu preciso saber o que eu vendi esse mês e o que eu comprei esse mês. E aí um menos o outro dá ali minha lucratividade. Então eu preciso ter esse controle da DRE. E o fluxo de caixa é o quê? O que tem dinheiro na minha conta da empresa e uma linha futura para eu saber o quanto que vai entrar, o quanto que vai sair, para inclusive controlar meu estoque. A gente pega muita empresa também que compra errado, compra na hora errada. Poxa, eu tenho um estoque aqui em casa que vai me dar ainda mais 10 dias de estoque. Mas eu já vou lá e compro mais 20 caixas de estoque. Não, meu amigo, aí tu vai enfraquecer teu fluxo de caixa. Tu pode aguentar aí mais 5, 7 dias com esse estoque aqui, aí tu faz a compra, tu joga o teu fluxo de caixa lá para frente, tu mantém no azul. Tem empresa que quebra porque começa a trabalhar com fluxo de caixa no vermelho. Compra coisa que não precisa, compra antecipadamente, tem medo que vai faltar e aí acaba quebrando. Tá? Aqui começam alguns problemas comportamentais, aquele velho vício de falta tempo para tudo, hoje o dia foi corrido. Coaching, adoro ouvir esse, hoje o dia foi corrido. Mas por que foi corrido? Tu saiu correndo aí, tu virou maratonista, não? Gente, isso aqui é um problema sério nas empresas. O empresário, ele não dedica tempo para as coisas importantes. Ele dedica tempo muitas vezes para o operacional,
mas acaba esquecendo de sentar numa mesa e olhar os números da empresa, de olhar um relatório, construir um relatório. Às vezes construir um processo de atendimento dentro da minha loja, não, vou desenhar um processo aqui para melhorar o atendimento dos meus vendedores. Não, pode ver, sempre falta tempo para tudo. Ah não, hoje não deu porque eu tive que resolver problema com o fornecedor, um problema com o cliente, o funcionário não veio, eu tive que contratar outro freelancer aqui na hora, enfim. E vai passando um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano. Ah, não consegui montar um plano de marketing para minha empresa, eu não consegui montar um plano de vendas, não consegui nem montar um plano de metas para minha empresa, enfim. E a gente acaba se acostumando com isso, acaba meio que se sabotando, aí alguém vai te cobrar, tu tem desculpa para tudo, não, mas não deu tempo, tu viu, cara, essa empresa aí me tira a paciência, cara, tô todo dia ali, resolvendo, porque se eu não arregaçar as mangas, essa empresa não funciona, eu sou a empresa, enfim, tem aquele vício, aquela sabotagem de achar que a gente não tem tempo para realmente administrar a empresa, a gente tem tempo para executar a empresa. E com isso vem o quê? Vem essa procrastinação. A procrastinação não é só quando a gente desanima, mas é quando a gente começa a se enganar. A gente pensa, não, isso aqui é normal. Quanta empresa a gente entra aí, a gente fala, meu Deus, meu amigo, tu vai querer continuar sendo caixa, sendo atendente, sendo cozinheiro e sendo o manobrista? Tu faz tudo ao mesmo tempo, é isso mesmo que vai ser tua vida? Ah não, mas isso aqui é normal, isso aqui é assim mesmo. Não é, gente. Você tem que montar a empresa hoje para ela trabalhar para você, não você para ela. É lógico, existe a fase que tu vai trabalhar para ela, para desenvolver ela, para logo ela começar a trabalhar para você. Mas a gente pega muitas empresas, às vezes, que está há 25 anos, o empresário, coitado ali, está se matando e trabalhando para a empresa. Nunca tira uma férias, não tira uma folga, não viaja, não consegue gastar nenhum dinheiro que ganha. Mas por quê? Porque começa a sabotar. E outra, ele sabe dos problemas, mas ele não admite, não quer ajuda, aí ele vai dormir, ele fica pensando o quê? Faz amanhã tem aquele problema com o banco, amanhã tem aquele problema do fornecedor, amanhã aquele funcionário não vem, enfim. É um processo de sabotagem que a gente começa a se enganar e não consegue desenvolver, não consegue sair dessa situação. Né? Muitas dessas empresas aí, dentro de 3 anos, eles não conseguiram tirar férias, não conseguiam, não tinham tempo para nada, trabalhavam de domingo a domingo. Eles pensavam, não, é que eu construí a empresa agora, a empresa está começando, faz parte, aí conversa com um amigo que também abriu empresa, não, mas é assim mesmo, cara. Cara, você trabalha 24 horas por dia, é uma loucura, mas depois vai melhorar, depois melhora. Eu lembro quando era criança, meu pai foi a vida inteira vendedor, ele é vendedor ainda, e ele foi inventar e abrir uma empresa. Não tinha conhecimento, não tinha tanta experiência, ele era bom vendedor, e achava que sendo um bom vendedor seria um bom empresário. Aí o que ele fez, na região aqui se faz muita facção, ele construiu uma facção para ele. Aí eu nunca me esqueço, eu tinha na época acho que 9, 10 anos e eu via minha mãe cobrando ele. Zé, que tu não para mais em casa, que só trabalha. Não, mãe, não, isso aqui é só agora. Eu vou trabalhar um monte agora para construir a empresa para depois eu ter tempo para vocês. Deu 2 anos, a empresa quebrou e ele não teve tempo para ninguém, só teve tempo para quebrar a empresa. Mas enfim, isso aqui é algo também que o empresário acaba entrando naquele gatilho de sabotagem, que é o quê? Eu tenho que estar na empresa, senão as coisas não funcionam, naturalmente não tenho mais tempo para viver. Problemas com engajamento de equipe. Né? Quantos aqui, às vezes a gente pede uma vez, pede 2 vezes, chega às vezes até a desenhar. E nossa equipe, nosso funcionário não consegue executar da maneira que a gente quer. Mas por quê? Eu não consigo engajar ele. A gente fala muito, o primeiro cliente da tua empresa é o teu funcionário, o teu colaborador. Por quê? Se você não vender a tua empresa para o teu funcionário, dificilmente ele vai vender essa empresa para alguém. Então, você precisa primeiro vender a tua empresa para ele. Mas como assim, Alan? Lembra lá atrás da visão de futuro da empresa? Onde é que essa empresa quer chegar? Qual que é a missão da empresa aqui dentro? Ele precisa ter muito bem claro isso para ele. A visão de futuro da empresa, digamos que eu tenho uma padaria. Não, a padaria aqui do Zé, ela vai crescer, ela vai virar uma rede de padarias aqui da região. Bacana. A empresa vai crescer, eu tenho chance de crescer junto. Qual que é a missão aqui dentro? A missão aqui é eu atender bem meus clientes. Eu fazer aqui meu cliente uma experiência única. Qual que são os valores? Não, aqui os valores elas são respeitar o ser humano, qualidade, ética e comprometimento. Ok. Tu conseguir engajar um funcionário que tenha a noção do que é a visão da empresa, qual que é a missão da empresa, quais são os valores da empresa, para ele vai fazer muito mais sentido quando você orientar ele a fazer alguma coisa, quando você treinar, capacitar ele para alguma coisa. Agora imagina um funcionário que já vem perdido, o cara não tem visão de futuro na vida dele, não sabe o que é missão de vida, não sabe nem quais são os valores da vida dele. Aí entra uma empresa que também não tem isso bem claro, cara, como é que ele vai te obedecer, como é que ele vai entender, como é que ele vai conseguir entender o que você quer com aquela empresa e o que você quer com ele. Enfim, é um quebra-cabeças aí que te ajuda no engajamento de equipes. E essas empresas aí que quebraram, elas tinham muito desse problema, elas não conseguiam engajar as suas equipes.
Muitas dessas empresas eram empresas familiares ou societárias e os sócios, a família não se conversava. Mas também vai se conversar como? Não tinha nem indicadores, não tinha nem números da empresa para conversar. Mas nem para pelo menos conversar sobre os problemas da empresa. Cada um, gente, tinha uma visão diferente da empresa. Né? Digamos, tinha 3 sócios, um achava que a empresa ia para esse lado, outro achava que ia para aquele, outro... enfim, cada um ia puxando para um lado, a empresa demorava para seguir em frente. Então, a comunicação era outro problema. Não se comunicava também com a equipe. Né? Hoje, gente, se a gente não fizer reunião com a equipe, se nós não mostrarmos para a nossa equipe qual que é a nossa estratégia, a gente tem perigo de estar vivendo a estratégia deles. Porque os nossos funcionários, eles fazem reuniões da empresa. Eles vão tomar uma cervejinha depois do trabalho e falam só sobre a empresa. Entendeu? Eles vão para casa, falam com a mulher, falam com o esposo, falam sobre a empresa. Eles fazem várias reuniões da empresa com os outros. Então, por isso que é muito importante a gente fazer reunião com a nossa equipe. Saber o que o nosso funcionário está achando da empresa, saber qual que é a dor do nosso funcionário. Nosso funcionário tem muita coisa boa para falar para a gente. Entendeu? Lógico, muita coisa se filtra, mas muita coisa se utiliza. E isso, gente, é uma comunicação que vai e volta. Entendeu? Então, muita coisa boa dá para se tirar daí de dentro. Tá? Enfim, aí, gente, são alguns dos problemas aí que ocasionam ali aquele número de 68% de falências das empresas. Mas, Alan, o que isso tem a ver com aumento de lucratividade? Tudo. Tem tudo a ver. Mais para frente ali eu vou mostrar para vocês. Mas aqui é o quê? Para refrescar um pouco a memória das coisas que acontecem hoje no dia a dia com as empresas no Brasil. Mas então por que esses problemas acontecem? Será que realmente é a crise política? É a crise econômica, ou é a carga tributária no Brasil que é muito excessiva, enfim. Quais que são realmente o problema, qual é o problema principal hoje no Brasil que tantas empresas fecham as portas? E outra, por que tem tanta empresa fechando a porta e tem tanta empresa crescendo no mesmo mercado? Às vezes no mesmo segmento, às vezes até na mesma rua. Quantos de vocês aqui às vezes passam numa rua, tem 3 bares, aí um está mais ou menos meado, outro está quase fechando e um está bombando. Tem fila para entrar e parece que é uma tendência, quando tem fila, mais gente vai parando e vai indo para a fila. Por que isso acontece? Na mesma rua, todos são bares, por que uns crescem e outros não crescem? Gente, eu trouxe aqui, isso aqui é científico, tá? O empreendedorismo hoje é um mito, né? Todo empresário acha que é empreendedor e não é, entendeu? A gente acha que só abrir um negócio eu sou empreendedor. Não é. A gente se engana muito. Nós somos empreendedores quando a gente abre o negócio. Ali o empreendedor está latente na gente. Tivemos coragem de abrir o negócio, investir uma grana, se entregar para aquele negócio. Isso é a mentalidade empreendedora. Opa, esse cara é um empreendedor. Ele olha para aquele negócio e ele tem visão. Não, eu vou abrir isso aqui, vou fazer isso. Ele tem uma visão de futuro sobre aquele negócio. Mas o problema é que quando ele abre aquele negócio, parece que aquela personalidade empreendedora vaza e abandona ele. Daí ele abre aquele negócio, ele cai na operação, cara, aí bicho, tchau e benção, eu vou me agarrar aqui nessa empresa, esquece de fazer plano estratégico, esquece tudo aquele sonho que tinha antes, que agora é mão na massa. Mas por que isso acontece? Outro presente, gente, que eu vou dar para vocês aqui, é esse livro aqui, vou mandar para vocês um PDF desse livro, é O Mito do Empreendedor, do autor Michael Gabriel, um autor americano. E nesse livro aí ele fala muito sobre um problema atual, que na verdade é um problema muito antigo, porém hoje, como o mercado ele evoluiu demais, agora é um problema mais latente. O que é? Aqui nesse livro ele conta a história de alguns empresários e ele deixa muito bem claro aqui que o grande problema hoje é que o empresário ele entende muito do negócio, mas peca quando vai entender de negócio. O que eu quero dizer? Por exemplo, há 10 anos atrás, a gente tinha um amigo mecânico e ele te falava: pô, Alan, tô pensando em abrir uma empresa. Ah, cara, uma mecânica? Pô, tu é mecânica? Abre uma mecânica lá, cara, tu entende tudo isso aí? Eu vou abrir uma mecânica. Aí vinha um amigo teu trabalhar numa padaria, cara, tô cansado lá trabalhar naquela padaria, cara, eu acordo todo dia 3 da manhã para fazer pão lá, eu acho que eu vou abrir um negócio. Abre uma padaria, cara? Vou abrir uma padaria. Enfim, antigamente era assim. Né? E antigamente dava certo. Antigamente tu entender muito do negócio funcionava. Quando eu trabalhei na Porto Belo, eu trabalhei 5 anos com franquias. Quando eu entrei na empresa, nós tínhamos uma gama de franqueados lá que tinham muito essa personalidade de eu entendo muito do negócio, entendia muito de cerâmica, de arquitetura, de design, enfim, entendia muito do negócio. Mas, cara, isso aqui é uma franquia. O negócio, a operação, a franqueadora já entrega para ti, prontinha, ela funciona redondo, como um sisteminha. Aí o que a franqueadora precisava? Eu precisava de empresários que faziam aquilo fomentar, aquilo se desenvolver. Eu não precisava de um franqueado para cuidar da operação. A operação eu já entregava pronta. Eu queria um franqueado que para administrar ela, para empreender, para ela crescer. Aí o que aconteceu nesses últimos 5 anos? A Porto Belo reciclou. Falou, ou tu se recicla ou a gente te troca. E realmente começou a mudar. Eles mudaram aí praticamente a metade dos franqueados da empresa. Por quê? Porque eles tinham muitos franqueados com aquela mentalidade do entendo muito do negócio.
mas falou em marketing, falou em Facebook. Ih, Facebook mesmo, nem sei o que é isso, que bicho é esse? Isso aí é meu filho lá usa lá para pôr as fotos. Não, gente, Facebook hoje é a melhor ferramenta de publicidade. É o melhor custo-benefício. Ah, mas tu entende publicidade? Ah, entendo, eu coloco um cavalete aqui na frente da loja. Não, cara, cavalete é coisa de 20 anos atrás. O que tu faz hoje com o teu negócio? Enfim, o mercado hoje, com a informação aí disponível para todo mundo, o consumidor, ele está muito mais exigente. Então eu não posso mais só entender do meu negócio. Eu tenho que entender de negócio. Aquele mesmo número de 68%, quando a gente vai analisar o mercado de franquias, não chega a 5% o número de franquias que quebraram em 2016. Opa, então, peraí, então franquias é um negócio mais seguro? Por quê? Porque ele é um protótipo que funciona, a operação ela funciona redondinha. Mais pra frente eu vou explicar para vocês a grande sacada de como aumentar os lucros. Mas vamos lá, nesse livro aqui, gente, ele explica aqui então as 3 personalidades do empresário. A primeira é o que eu acabei de falar, do empreendedor. Quando a gente abre um negócio, nossa, a gente parece até Bill Gates, Steve Jobs falando dos nossos próprios negócios. A gente tem ideias de tudo, como a empresa vai ficar, o que eu vou fazer. Realmente a gente tem aquilo muito latente na gente do que a gente quer com aquele negócio. A visão, missão e valores da empresa está ali, está na nossa cabeça. Mas o que acontece? A gente abre a empresa e parece que a gente esquece de tudo. Uns tempo atrás aí eu sentei com um empresário, tem um restaurante lá em Florianópolis, ele foi gerente comercial da TIM por 15 anos e falou, Alan, eu abri esse restaurante que faz um ano, parece que eu emburreci, cara. Tudo que eu fazia quando eu era gerente com as minhas franquias lá da TIM, eu não consigo fazer com o meu negócio. Por que isso, Alan? Cara, eu sei o que tem que fazer, tu me falou aqui, mas eu sei que tem que fazer isso, mas eu não consigo. Realmente? Por que tu não consegue? Porque essa tua personalidade aqui empreendedora, cara, a partir do momento que tu abriu um teu negócio, começou a trabalhar dentro da cozinha, ela te abandonou. Ela falou, cara, não, aqui na cozinha eu não trabalho, empreendedor não quer trabalhar na cozinha, essa tua personalidade é a pessoa, não, cara, se tu ficar aí eu vou te abandonar. Ela vazou. Aí ele abriu a empresa. A empresa começou a tocar, começou a ir bem, toda empresa nova, ela cresce, ela bomba, por quê? Porque é um negócio novo, todo mundo quer conhecer. Aí tu começa a crescer, tu pensa, opa, preciso organizar minha empresa, a empresa está crescendo. Aí desce essa personalidade administradora na gente. A gente até começa a organizar a empresa, a gente cria alguns relatórios, alguns controles, a gente começa, opa, bacana, estou organizando a minha empresa. Mas isso é uma coisa, às vezes, que mexe com Excel, planilha, relatório, isso cansa, não estou acostumado a fazer isso, não gosto de fazer isso, negócio complexo, Excel, meu Deus do céu, é um negócio muito chato, eu não quero, eu quero ficar lá na cozinha, eu quero fazer as coisas, eu quero ir lá no balcão, eu quero atender meu cliente, eu quero conversar, enfim. Ele quer colocar a mão na massa. Por que isso acontece? A cultura do brasileiro, gente, não é que nós não somos bons empreendedores. Na verdade, o brasileiro ele tem um potencial de ser o melhor empreendedor do mundo, porque a nossa criatividade ela realmente é muito boa. E outra, um país como o Brasil, com a carga tributária que existe, a gente ainda consegue ter muitas empresas que ganham muito dinheiro e ainda vem muito investidor de fora investir aqui, cara, é um país com muito potencial de empreendedorismo. Olha só quantas empresas de fora vêm para cá, mesmo com as altas cargas tributárias eles vêm para cá. Por quê? Aqui nós temos um consumidor que paga, gente. Temos um consumidor que paga valor. Às vezes um cara aqui compra um carro de 120 mil reais, que lá nos Estados Unidos vale 12 mil reais. Ah, que consumidor louco é esse? Ele paga. Então por isso que eu digo, o empreendedorismo no Brasil, ele é muito latente. O problema é que nós brasileiros não fomos criados para isso. Vamos só recapitular. Quando nós éramos crianças, eu falo por mim aqui, quando eu era pequenininho, eu tinha meus deveres de casa. Eu era empregado do meu pai e da minha mãe. Tinha que arrumar meu quarto, tinha que fazer isso, tinha que ir lá na venda comprar uma coca, enfim, eu era empregado do meu pai e da minha mãe. Fui para o colégio, eu era empregado do professor, tinha que apagar o quadro, buscar lá uma água do professor, é empregado. A pedagogia comendo solto ali. Vai para a faculdade, mesma coisa, é empregado, o professor manda fazer trabalho, trabalha para amanhã, estuda e tal. Enfim, a gente vai crescendo, nossos pais aqui, meu filho estuda para tu conseguir um bom emprego, numa grande empresa, tu conseguir um bom trabalho. Quem aqui cresceu com o pai falando, meu filho estuda para tu ser um bom empresário, para tu empreender com sucesso, abrir vários negócios? Então, isso é um hábito, gente, que não está no nosso dia a dia. Por isso que a gente não culpa o empresário de estar na situação que ele está, porque realmente é um hábito que nós temos hoje no nosso país. Ninguém é criado para ser um empreendedor. Ninguém é criado, desenvolvido desde o começo da nossa vida para ser um empreendedor de sucesso. Nós somos criados para ser empregados. Por isso que nós temos esse hábito de o quê? De colocar a mão na massa. Por isso que quando a gente abre um negócio, a gente vai direto na operação, vai direto no técnico, porque é onde a gente entende, onde a gente conhece muito bem e onde a gente gosta de trabalhar. Que é aqui, que cai naquela, eu entendo muito do negócio, entendeu? Então, por isso que nós temos essa dificuldade de administrar e empreender a empresa. E qual que é a personalidade que fica com a gente no dia a dia do trabalho? Essa aqui, ó, é a operária, é a técnica, é colocar a mão na massa. O problema, gente, é que se eu trabalhar numa empresa só dessa maneira, eu não estou aqui falando para ninguém e chegar amanhã, abandonar, eu falei mais nada da minha empresa. Não.
Mas o que acontece? Se eu ficar só nessa personalidade aqui e dedicar meu tempo só na operação, só em colocar a mão na massa, o que vai acontecer com o meu negócio? E comigo? Eu vou virar escravo dele. Por quê? Eu sou uma peça fundamental da minha empresa. Se eu sair da minha empresa, meu amigo, minha empresa está lascada. Porque tudo funciona lá devido ao meu conhecimento. A minha mão ali sempre está no meio de tudo. Então isso, gente, é muito perigoso. Eu não posso dedicar 100% do meu dia dentro da minha empresa só para trabalhar na operação. Eu preciso dedicar tempo para trabalhar no administrativo da empresa e na parte empreendedora da empresa. Administrativa para organizar a empresa, que aí eu digo para vocês que aumenta os lucros? Aumenta. Mas aí não é a grande sacada para aumentar o lucro. Mas aí eu te digo que tu já começa a deixar de perder dinheiro quando tu começa a administrar o teu negócio. E aí, consequentemente, o teu lucro aumenta. Mas quando tu vai empreender o teu negócio, é aí que entra as sacadas. E outra, a pessoa mais qualificada para fazer a tua empresa crescer é você mesmo. Porque tu tem um conhecimento dela. Tu é a pessoa que mais entende da tua empresa. O problema é que tu dedica muito tempo para trabalhar na operação. Agora, quando tu sai da operação e começa a trabalhar no estratégico da empresa, aí tu começa a ter tempo para fazer o teu cérebro funcionar. Porque quando a gente fica na operação, nosso cérebro parece um robô, ele fica só no automático. A capacidade criativa dele vai adormecendo, fica lá dormindo lá e nunca mais acorda. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer, né, numa situação dessa? A gente precisa então resgatar lá do início, lá quando a gente abriu o negócio, aquela nossa personalidade empreendedora. A gente precisa buscar lá na nossa memória, poxa, como é que eu era quando abri esse negócio aqui? Cara, eu era uma pessoa super motivada, positiva, que a gente sabe que às vezes a gente começa a desacreditar do nosso próprio negócio. Hoje mesmo a gente fechou um cliente lá em Balneário, só faltou ele falar isso pra gente, olha, eu não acredito que o meu negócio vai dar certo. Só faltou ele falar isso pra gente, mas a gente sentia nele a aflição de que é um cara formado, um cara pós-graduado, um cara com muito conhecimento, mas não conseguia colocar nada em prática. Ele vivia com a mão na operação. Então, quando a gente retorna aqui, busca novamente essa personalidade empreendedora, a gente começa a identificar aí na vida de vocês e na vida da empresa de vocês a questão das 3 fases de uma empresa. Que é aqui que eu começo a mostrar para vocês a grande sacada de como aumentar a lucratividade da empresa de vocês. Tá? O que eu quero dizer com as 3 fases de uma empresa? Toda empresa, gente, ela possui 3 fases. Tá? Toda empresa, quando ela abre, ela vive essas 3 fases. E qual que é a primeira fase? Quem que já viu esse filme aqui? Legal, esse filme é muito bom. Recomendo que quem não viu, veja, porque é muito bacana. É baseado no fato real, então por isso que também é bem gostoso. Mas o que eu quero dizer aqui, ó, por exemplo, o filho ali do Will Smith no filme, ele é uma criança, ele está na fase da infância. A gente viu muito bem claro nesse filme, que se não fosse o pai dele, porque a mãe dele abandonou ele. Só faltou o pai dele abandonar ele. Se o pai dele abandonar ele, o que acontece com ele? Ele poderia morrer, poderia adoecer, ia para um orfanato, sabe lá o que Deus ia acontecer com essa criança. Mas o que eu quero dizer aqui, a empresa, quando ela está nessa fase aqui de infância, ela está muito dependente do dono dela, do empresário, vocês. Por isso que ela está na fase da infância. Que se vocês aqui abandonarem essa empresa, tipo, eu quero tirar um mês de férias, aí deixa a criança sozinha lá. Amigo, ela vai morrer de fome, de sede, vai adoecer. A tua empresa, ela está na fase da infância. Se você sabe que você não pode ficar uma semana sem tirar o pé da empresa, a tua empresa está na fase da infância. Mas como assim ela na fase da infância? É igual tu pegar uma criança de 2 anos e tirar os pais dela. Dá um mês, ela não sobrevive. Se tu tirar os teus pés da tua empresa e ficar um mês fora e ela não sobreviver, e tu sabe disso, é porque ela está na fase da infância. Então essa fase é muito fácil a gente identificar. Né? Pegar aqui, ó, barbearia do Onofre. O nome do cara está no negócio. Eu vou lá fazer a barba, cadê o Onofre aí? Não, putz, o Onofre não está, então eu não vou fazer a barba hoje. Como assim? Não, mas a barbearia está ali. Não, mas o Onofre não está, o Onofre faz minha barba bonitinha aqui, se não for o Onofre, não quero. Isso aqui é uma empresa que se o Onofre não tiver, vai quebrar. Porque ele acostumou o público dele a sempre estar ali. O Onofre é que vai fazer a tua barba. É igual aqui o açougue do Vardo. O cara lá pegar uma carne, ô, o Vardo tá aí? Não, aqui queria comprar uma costela. Não, mas tem uma costela. Então tá, dá essa costela. Daí vai lá fazer a costela, que a costela tá dura, né? Que não foi o Vardo que comprou, não foi o Vardo que cortou a carne. Então assim, isso aqui é muito fácil, né? Igual aqui, o restaurante do João. Vamos lá, pessoal, eu conheço o dono lá, o João, um cara simpático, atende super bem, vamos lá almoçar lá no restaurante dele. Aí chega lá todo feliz com os amigos dele, o João tá aí? Não, o João hoje não veio. O João não veio? Pô, mas eu trouxe meus amigos aqui para ver o João. Então assim, acaba que o negócio é o empresário, entendeu? Então a gente acostuma a tornar o nosso negócio dependente da gente, que se a gente ficar uma semana fora, o nosso negócio ele morre.
E isso é uma empresa que vive no estado da infância. E, gente, não se preocupe, isso é natural em todas as empresas. Isso é comum, isso é muito normal. Tem empresas aí que estão 20, 30 anos nessa fase ainda, entendeu? A próxima fase é o quê? É a fase da adolescência. Né? O que acontece, fazendo uma analogia para uma pessoa no mundo real, né? A criança ela é muito dependente dos pais. Quando ele começa a ficar adolescente, ele tem até vergonha. Sai, tem que ir para a aula, mas eu quero chegar sozinho. Tem até vergonha dos pais. Mas por quê? Ele começa a observar que ele precisa ser independente. Ele sabe que ele precisa buscar conhecimento, buscar sabedoria. Fazendo essa comparação com a empresa é o quê? O empresário, quando ele chega na empresa, na fase da adolescência, o que é? Ele sabe, ele tem a plena consciência que ele não pode mais continuar da maneira que ele estava antes. Pensa, cara, do jeito que está, eu não vou muito longe. Então ele chegou na fase da adolescência. A fase da adolescência é a fase mais importante? Pode ser, mas porém é uma fase de transição. A gente costuma dizer que essa fase aí, ela é a mais rápida da vida da empresa. Nós, falando da Line Coach, a gente chama de 3 meses, que é o tempo que a gente fica dentro da empresa para tirá-la da infância e jogá-la para a maturidade. Mas a parte da adolescência, gente, é o quê? É quando o empresário, a empresa percebe que elas não podem mais continuar do jeito que elas estavam antes. Eu não posso mais viver para a minha empresa. A empresa tem que viver para mim. Entendeu? Eu não posso mais dedicar minha vida para a empresa. Eu tenho que ter a minha vida, a empresa tem que pagar a minha vida. Então ele parte para essa parte da adolescência. E o que ele faz nessa adolescência? Ele vai buscar conhecimento. Ele vai buscar um conhecimento que ele não tem para poder administrar melhor a empresa dele. Ele vai atrás de um curso, vai atrás de um treinamento. Aí muita gente contrata Sebrae, contrata consultor, contrata coaches, enfim. Busca um conhecimento que ele não tem, que ele sabe que ele precisa para seguir adiante e desenvolver a empresa dele. Ele precisa sair daquele estado da infância. Porém, o estado da infância, gente, é muito perigoso porque tem muita gente teimosa que fala, não, eu não preciso de ajuda. Não, do jeito que está aqui está bom. Teve um coach nosso, um tempo atrás, foi no final do ano passado, foi em foi em julho do ano passado. Ele fez uma reunião com um restaurante que era 2 filhos e o pai. Aí o coach fazendo a apresentação lá do nosso trabalho, mostrando como é que ia funcionar e tudo mais, de todo o pacote que a gente entregava. Aí acabando a reunião, os 2 filhos do senhor lá, olho brilhando assim, que tesão, que negócio top, pessoas jovens querendo conhecimento, querendo coisas novas. Aí o pai atrás levantou assim, enquanto eu estiver vivo, vocês nunca vão entrar na minha empresa, que do jeito que está aqui tá bom, não precisa nada disso aí. Aí ele pegou e saiu. Aí o coach, o que eu vou falar uma hora dessa? Daí os 2 vieram assim, desculpa meu pai e tal, é que ele é uma pessoa de outra época e tal, está meio confuso. Aí beleza, a reunião acabou ali tal. Em dezembro, esse coach aí estava no mercado Angelone, lá em Floripa, lá fazendo compra, daqui a pouco ele acha os 2 meninos. E aí, tudo bem e tal? Então, cara, lembra lá, daí ele perguntou, como é que tá teu pai lá, como é que tá a empresa? Tal. Então, cara, a empresa quebrou, a empresa faliu. Aí o coach falou, um dos 2 tinha que morrer, né? Ou teu pai ou a empresa, porque enquanto teu pai estava vivo, a gente não podia lá salvar a tua empresa. Mas menos mal que foi a empresa, não foi teu pai que morreu. Mas enfim, o pai deles estava naquele estado de infância há 30 anos e não queria mudar. Entendeu? Isso é natural, isso é normal, gente. Ele estava errado? Não existe o certo ou errado, existe o que é melhor para ti. O que tu acha que é melhor para ti? Ele achava que não era o melhor para a empresa dele. A empresa dele acabou morrendo. Mas graças a Deus não foi ele. Mas enfim, um dos 2 tinha que morrer. Pelo menos a empresa morreu. Mas isso caracteriza, às vezes, o empresário na fase da infância. Ele é teimoso também. É igual quando quer ensinar uma criança a educar a criança. Ela é meio teimosa assim, não quer, é a mesma coisa. Entendeu? E a adolescência é o quê? Quando ela percebe que dessa maneira não dá mais, eu preciso buscar conhecimento. Pode ver os jovens ali, livros, estudando, eles sabem que eles precisam de conhecimento porque o mercado exige isso. Então, dessa adolescência, ele parte para o quê? Para a maturidade. Aí o que é uma empresa madura então, Alan? Empresa madura, gente, é aquela empresa que ela funciona sem depender da presença do dono. O que é? Vamos dar um exemplo de que é franquias, né? Por exemplo, Boticário. Não sei se alguém aqui tem algum amigo que tem uma franquia do Boticário, mas dificilmente, gente, o dono da franquia vai estar lá dentro da loja todo dia. De vez em quando ele passa lá, mas tem um gerente lá cuidando do negócio dele, a operação está redondinha, um sistema que funciona, a franqueadora entregou para ele, mesma coisa Cacau Show. Quem compra uma franquia da Cacau Show não precisa entender de chocolate. Mas como, cara, eu vendo chocolate? Não, cara, tu tem que saber empreender, tu tem que ser um bom administrador. Porque a minha operação, que toda estratégia operacional eu tenho te entrega, ela vai funcionar redondinha. Agora precisa fomentar esse negócio. Enfim, 5 a SEC. Quem que imaginaria que lavar roupa viraria franquia? Entendeu? Mas é o que? Ele padronizou, ele criou um sistema que a empresa dele funcionava sem a presença dele. Ele conseguiu criar um protótipo de negócio que não dependia da presença dele para funcionar. Ele vende franquia para lavar roupa, onde já se viu.
Mas é o que? Uma empresa que funciona sem a dependência de pessoas, mas sim a dependência de processos. Mais pra frente que eu vou explicar para vocês o porquê disso. Mesma coisa Chili Beans, enfim. Aí tem vários exemplos aí pra gente passar aqui para vocês. Eu queria ver com vocês aqui, quem que conhece esse cara aqui? Quem de vocês aqui conhece esse cara? Esse aqui, bom, esse aqui vocês conhecem, né? Esse aqui todo mundo conhece, que é o símbolo do McDonald's. Esse aqui é o Ray Kroc. Esse cara é o cara que revolucionou, esse cara é o maior responsável pela história do McDonald's que tem hoje. Esse cara aqui, em 1949, esse senhor aqui, ele já estava na casa dos 50 e tantos anos, esse rapaz aqui, ó, e ele era vendedor de máquinas de milkshake. Tá. Ele era representante de uma empresa que vendia máquina de milkshake. Um certo dia, ele recebeu um bip no aparelho dele, ligou para a empresa, ó, tu tem uma entrega para fazer, né, para uma lanchonete de estrada, né, 4 máquinas de milkshake. Ele, opa, 4 máquinas de milkshake. Naquela época, o pessoal comprava uma máquina só. Tem alguma coisa diferente lá. Aí chegando lá, ele já se deparou com a lanchonete, uma fachada bonita, tinha os arcos dourados, interessante. Ele entrou no negócio, ele já se deparou com a apresentação do negócio. Bem organizado, estruturado, tudo padronizado, todas as mesinhas enfileiradas. Tinha fila do caixa, tinha uma fila consideravelmente grande, mas ele percebia que a fila constantemente dava um passinho, era rápido. Ele percebeu que desde que ele chegou, 10 minutos, 8 minutos depois, ele já estava sentado comendo o lanche dele. Ele pensou, cara, fantástico. Naquela época, tu ia numa lanchonete, demorava meia hora para tu sair com um lanche na mão. Ele lá em menos de 10 minutos ele já estava sentado comendo o lanche dele, isso que tinha uma fila. E ele começou a observar que todo mundo que chegava na lanchonete era atendido da mesma maneira, era o mesmo processo, pagava aqui, dava um passo para o lado, pegava a bandejinha e ia sentar. Ele pensou, cara, que coisa incrível. Isso na década de 50, 40, 1949. Ele pensou, cara, tem alguma coisa diferente aqui. Aí ele, instigado com aquilo, ele chegou depois no balcão, foi entregar as máquinas e falou, eu queria falar com o proprietário. Ah não, o proprietário ele não está aqui hoje, ele vem aqui toda quarta-feira. Como o proprietário não está aqui? E quem é que cuida disso aqui tudo? Não, tem o nosso gerente. Não, então chama o gerente aí. Aí ele pensou, vem um velho de 70 anos aí, né, para administrar isso aqui tudo, tem que ter muita sabedoria. Aí vem outro gurizão, um jovem, dele fala, não pode. Mas quantos anos você trabalha aqui? Não, eu trabalho aqui há 6 meses. Mas como, cara? Como é que tu entrega isso aqui? Como é que isso aqui funciona tudo redondinho assim? Não, é que aqui funciona da seguinte maneira, ele tirou um livro debaixo da mesa, imagina, 1949, tudo escrito a próprio punho. Ele foi falar, aqui tem todos os procedimentos, todos os processos, todas as fichas técnicas do produto, o layout do salão, o layout da cozinha, a função de cada um, o que cada um tem que fazer, blá, blá. Aí ele falou, cara, que incrível. Tá, mas e se acontecer alguma coisa que não está no livro? Não, a gente para, a gente liga para o proprietário, explica para ele o que aconteceu, ele nos orienta e amanhã, no outro dia, ele vem aqui, escreve um livro e inclui o novo processo. Ele falou, fantástico. 1949. Ele pensou, cara, eu tenho que conhecer esse dono. Aí ele voltou na semana seguinte e conheceu o dono. Na verdade, ele conheceu os donos, os irmãos McDonald's. Aí ele foi contando a história, falou, meu irmão aqui doido, tinha uma vontade de fazer sanduíches em 30 segundos. Na época, todo mundo fazia em meia hora. Ele falou, não, ele tinha a loucura aqui de fazer sanduíche em 30 segundos, que ia ser o maior sucesso. E conseguiu fazer. Eles tinham criado o primeiro lanchonete do McDonald's, que entregava um sanduíche em 30 segundos. Porém, os dois irmãos não tinham a visão daquilo. Eles tinham a visão operacional, conseguiram montar um sisteminha, né, uma operação que funcionava redondo, igual um reloginho suíço, e que entregava aqueles lanches em 30 segundos. Ray Kroc, com uma mente visionária, aí entra a grande sacada de aumento de lucratividade. Ele pensou, cara, só que aquilo era uma lanchonete só, e os irmãos já estavam meio que acomodados. Não, isso aqui é a receita de tanto, lucro de tanto, e é isso aí mesmo, isso aqui é a nossa capacidade produtiva, então nosso lucro não vai aumentar daqui. Ray Kroc, um cara visionário, comercial, uma boa lábia, ele hipotecou tudo que ele tinha na época para comprar uma parte da empresa. Comprou uma parte da empresa e a partir daquilo ele falou, gente, nós vamos aumentar 10 vezes o lucro desse negócio. Daí os irmãos falaram, impossível, cara, a gente já te mostrou aqui, meu amigo, eu faço hambúrguer em 30 segundos e minha capacidade é essa. A gente não vai mais vender hambúrguer, a gente vai vender um sistema. Como assim sistema? Eu vendo hambúrguer, cara? Não, tu tem um sistema aqui dentro. Cara, tu entrega hambúrguer em 30 segundos, cara. Quem que faz isso aqui hoje? Ninguém entrega hambúrguer em 30 segundos, isso aqui é algo muito poderoso. Vamos sair por aí e vender franquias. Na época, a franquia ainda era uma coisa muito desconhecida. Mas ele teve a visão, cara, vamos aumentar a lucratividade vendendo o teu sistema. Gente, põe isso na cabeça de vocês. A lucratividade de uma unidade de negócio, ela é limitada. Não tem como abrir uma padaria aqui em Dayal, e hoje já estou faturando 300 mil por mês. Não queiram, não achem que vocês vão conseguir faturar 1 milhão por mês com uma padaria aqui. Não vão. Nós estamos em Dayal não vai triplicar a população em 1 ano.
Mas o que eu posso fazer? Cara, eu vou transformar essa minha padaria num sistema, num protótipo de franquia poderoso, que eu posso abrir mais uma padaria dessa no outro lado em Indaial, posso abrir em Blumenau, posso abrir em Timbó, em Pomerode. Opa! Então vamos lá. A lucratividade de uma unidade de negócio ela é limitada, mas de uma rede de negócio, meu amigo, aí ela é ilimitada. Hoje, McDonald's tem mais de 35 mil franquias no mundo todo. Isso é ou não é aumentar a lucratividade? Mas por quê? O cara veio e falou, não perca mais seu tempo reduzindo despesa aqui, economizando na luz. Lógico, isso, gente, por isso que eu digo, não adianta eu trazer um monte de dicas assim que a gente sabe. É o óbvio, é lógico que eu tenho que economizar na luz, é lógico que eu tenho que economizar na água, é lógico. Inclusive isso tem no nosso programa, a gente faz muito bem isso, que é a parte da organização, da administração do negócio. Mas isso, gente, é o básico, entendeu? Isso é o básico para fazer o negócio se manter. Agora, para eu aumentar minha lucratividade, não perca tempo em aumentar preço, ou em reduzir despesa, que tu vai até aumentar teu lucro, mas de uma maneira muito insignificante. Agora, se eu dedicar tempo para construir no meu negócio um sistema que ele funciona sem a minha presença e com informações, aí vocês têm uma mina de ouro na mão. Aí vocês podem até inclusive abrir outro negócio sem o capital de vocês. Traz um sócio investidor. Amigo, eu tenho um negócio aqui muito poderoso. Cara, tu pode abrir essa padaria em qualquer lugar do mundo que ela vai dar dinheiro. Cria um sistema aqui que funciona, cara. Não precisa nem você estar nessa padaria, só contrata um bom gerente para ele gerar as coisas aí para ti, que ele só vai te passar a informação. Isso foi o quê? Que o Waycock fez. Quem conhece esse rapaz aqui? Quem que é ele? Mas esse aqui é o Flávio Augusto. Geração de valor, isso mesmo. Esse cara é o fundador da WhatsApp, a escola de inglês. Alguém conhece a história desse cara ou não? É incrível a história desse cara. Mas a WhatsApp, inclusive, foi a... que ele tirou a mão, né? Tem muita gente que acha que isso aí vai, chega assim, é um ambiente super fantástico, super bonito, mas o que uma escola de eu tenho uma escola de inglês, que já é professor aqui há 10 anos, e a diferença mesmo é o método, é o professor que passa, que cobra e que vê resultado. Senão... Mas a WhatsApp, o modelo de franquia dele foi um sucesso, tanto que ele vendeu o WhatsApp para a editora Abril, uma das maiores transações financeiras. Oi? Sim, como tantos outros. Mas o que ele criou aqui, gente? O Flávio Augusto, quando ele era jovem, com 18, 19 anos, ele já era um gestor de uma empresa, uma escola de inglês. Inclusive ele trabalhou fora do país, voltou para o Brasil, para administrar uma escola de inglês de um grupo ali de empresários. E quando ele voltou dos Estados Unidos, ele voltou com uma metodologia incrível para ensinar inglês de maneira prática e rápida. Ele falou, gente, naquela época só se ensinava inglês para crianças. Só criancinhas estudavam inglês, que estudavam 3 a 4 anos para aprender inglês. Que era difícil conseguir pegar uma pessoa já madura e trancar uma pessoa de 30, 40 anos, 3 anos dentro de uma sala, 4 anos dentro de uma sala para aprender inglês. Ninguém queria dedicar 4 anos para aprender inglês. Ele desenvolveu uma metodologia de ensinar inglês em 1 ano. E ele veio, apresentou para os chefes dele e falou, cara, isso aqui vale ouro, montei um sistema aqui que a gente ensina inglês para adultos em 1 ano. Os caras falaram, não, Flávio, esquece aí, cara, loucura tua, cara, isso é coisa do americano, isso aqui não funciona aqui. O que ele fez? Ele é um cara visionário, ele montou aquele sistema e tinha a visão que aquilo ia funcionar. O que ele fez na época? Ele acertou a conta então com os chefes deles, que ele tinha amizade, conseguiu ali uma rescisão, negociou ali um limite de cheque especial com o banco e com 20 mil reais ele foi lá, ele alugou uma sala no centro de São Paulo, uma sala comercial, na Avenida Paulista, e abriu a primeira WhatsApp. A primeira loja dele, a primeira escola de estudo de inglês. E ele fala, se vocês entrarem no canal Geração de Valor, ele conta ali a história dele. Ele fala, gente, eu aluguei a sala sem ter um aluno. Porém, eu tinha um produto e eu sabia que aquilo era poderoso. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar aluno. E daí ele começou a contar um pouco da lei da probabilidade, enfim. Que ele corria atrás de ligações para conseguir visitas, de visitas ele convertia para alunos, enfim. Mas o que ele fez com essa escola de inglês? Ele foi crescendo, a metodologia realmente funcionava, ele tinha uma garantia que em 1 ano ele formava as pessoas para falar inglês. O primeiro ano foi um sucesso, ele conseguiu quadruplicar, quintuplicar ali a turma de alunos dele. E no segundo ano ele foi lá e abriu a segunda WhatsApp no Rio de Janeiro. Aí ele foi bem audacioso, ele abriu como é que é o nome da avenida?
agora me fugiu o nome, mas ele abriu também no centro do Rio, alugou uma sala comercial absurdamente cara, começou a enfiar gente lá dentro, começou a crescer, enfim, e ele começou a vender esse projeto dele. Aquilo funcionava, ele começou a franquear o negócio dele, foi crescendo. A WhatsApp, na época, explodiu no mercado nacional, né? Era uma febre, todo mundo queria se formar na WhatsApp, enfim. O WhatsApp patrocinou a Copa do Mundo do Brasil, por exemplo. Então, assim, o que aconteceu? Ele levou a empresa para o ápice, a empresa estava bem estruturada, o negócio era fantástico, funcionava, e falava o que aconteceu, ele vendeu a empresa por quase R$1 bilhão na época. O que ele fez? Ele montou um protótipo de um negócio poderoso, que ele conseguia replicar em qualquer lugar do Brasil, sem a presença dele, sem a presença da pessoa que comprava isso dele. Ele simplesmente contratava uma equipe, capacitava, tinha uns processos muito bem desenhados, e aquilo aumentava muito a lucratividade dele. O que ele fez? Ele vendeu então o negócio dele, virou um homem milionário, e ele foi morar nos Estados Unidos para ser motorista de uma criança para levar para a escolinha de futebol, que era o filho dele. Ele pensou, não, agora... E a mente dele, não, agora me aposentei. Vou lá para os Estados Unidos, viver bem, mais qualidade de vida, vou aqui dedicar tempo para o meu filho. E levava o filhinho dele todo dia para a escolinha de futebol. E ele começou a observar lá nos Estados Unidos que os professores, e lá os professores de futebol, os treinadores, eles queriam ensinar o futebol brasileiro para os moleques. Ele começou a observar, cara, como eles demoram para ensinar o futebol brasileiro para essa molecada. Aí ele começou a pensar, cara, se eu desenvolver um sistema que ensinava inglês mais rápido, eu posso adaptar esse meu sistema para ensinar futebol mais rápido. O que ele fez? Ele começou a construir escolinhas de futebol, construiu um protótipo, desenhou o protótipo, abriu, começou a funcionar, começou a ensinar futebol mais rápido, futebol brasileiro para os americanos, ele começou a vender franquia e foi. Dentro de poucos anos ele explodiu. O que ele fez? Com tanto dinheiro ele foi lá e comprou um time que estava falindo, o Orlando City. Era um time que estava falindo, ele foi lá e comprou por milhões de dólares. Mas por quê? Porque ele conseguiu montar um protótipo do negócio lá nos Estados Unidos, um sistema que ele usou para ensinar inglês, ele só adaptou para o futebol e começou a ensinar futebol mais rápido, começou a vender franquia para tudo que é lado, conseguiu o dinheiro para comprar o Orlando City, contratou o Kaká para ser o garoto propaganda do time dele. Né? Quem que não conhece o Kaká no mundo inteiro? Enfim, engajou o país inteiro na metodologia dele, foi o maior sucesso, vende franquias de futebol até hoje, está em altíssimo crescimento, construindo estádio para cima e para baixo, enfim. Tu acha que ele é um cara que ficava perdendo tempo em enxugar conta de luz, enxugar conta de água? Não, gente, ele dedicou tempo para cuidar do negócio dele, do protótipo dele. Ele construiu um sistema dentro da empresa dele que funcionava sem a dependência de pessoas, mas sem dependência de um processo, que simplesmente pessoas disciplinadas executando, aquilo gerava dinheiro. É a mesma coisa de Boticário, Cacau Show, enfim, McDonald's. São empresas que tem no mundo inteiro e rodam apenas dependendo de processos, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer para aumentar a nossa lucratividade? É reduzir conta de luz, é aumentar meu preço de venda para eu ganhar mais. Tu aumentar teu preço de venda, tu vai espantar teu cliente. Tu tentar começar a reduzir muita despesa, daqui a pouco tu começa a reduzir a qualidade. A gente começa a se perder nisso, entendeu? A gente tem que focar, cuidar bem do nosso negócio para tratar ele como se fosse um sistema, um reloginho suíço, para ele trabalhar para a gente. A gente precisa, lógico, primeiro trabalhar para ele, para depois ele trabalhar para a gente. Né? Então, o que o Flávio Augusto tinha muito bem claro, né? Tanto o Flávio Augusto quanto o Ray Kroc, o que eles tinham muito bem claro na cabeça deles? Hoje, gente, existem dois tipos de empresas no mundo. Empresas que vendem produtos e empresas que vendem negócio. É sacanagem colocar um hambúrguer numa hora dessa. Mas, enfim. Como é que eu consigo aumentar meus lucros, gente? Vendendo mais hambúrgueres ou vendendo mais lojas? Vendendo mais lojas, lógico. Eu vou aumentar minha lucratividade muito mais rápido, cuidando do meu protótipo e vendendo eles. A gente sempre fala, sempre queira vender o seu negócio. Não que você vá vendê-lo. Porém, se você consegue vender teu negócio facilmente, é porque teu negócio está bem redondinho e dá lucro. Que todo mundo quer comprar, entendeu? Mas lógico, ninguém quer comprar um negócio que tem que ficar na operação, gente. Não, vou te vender aqui minha padaria e tal, mas é assim, né, amigo? Tu entra aqui às 4 da manhã, só sai às 10 da noite. Quer comprar? Tu tá louco? Eu não quero comprar esse negócio aí. Entendeu? Então, assim, nós precisamos construir um sistema dentro da nossa empresa que funcione como um reloginho suíço. Lógico, eu tenho que me organizar com as minhas despesas para aumentar a minha lucratividade? Tenho, mas isso é o básico. Não achem que isso é o suficiente para garantir o sucesso da minha empresa. Repetindo, a lucratividade de uma unidade de negócio, ela é limitada.
Mas a lucratividade de uma rede de negócios, gente, ela não tem limite. Entendeu? Então, pensem bem, poxa, será que o meu negócio não pode ser uma franquia? Não estou falando para sair já franqueando amanhã o negócio de vocês, mas tratem ela com carinho, transformem ela num protótipo de uma franquia. Até te digo mais, antes de virar franquia, abre uma filial, traz um sócio investidor, vamos abrir uma filial aqui no meu negócio, vamos testar, vamos ver se dá certo. Entendeu? Mas dediquem tempo. E outra, não abra uma filial enquanto o negócio de vocês ainda é dependente de vocês. Porque se vocês abrirem uma filial enquanto o negócio de vocês ainda depende de vocês, aí tu vai ter 2 negócios que dependem de ti. Então, por isso, desenvolva um sistema dentro da tua empresa, que a partir do momento que tu vê assim, não, a minha empresa hoje ela funciona sozinho, sem minha presença. Eu posso ficar 1 mês longe da empresa, que a empresa não cai o resultado, não cai a venda, as coisas funcionam, os funcionários vêm trabalhar e as coisas acontecem. Opa, então minha empresa está começando a caminhar sozinha. A minha empresa está começando a caminhar em cima de um processo, não em cima da minha pessoa. Lembre-se, dedique um tempo de vocês para a construção de um protótipo. Eu preciso garantir que a minha empresa funcionará dependendo de processo. Dá um exemplo aqui, eu tenho um restaurante. Aí tem um ótimo garçom lá. Cara, o cara atende de maneira diferenciada, o cara é simpático, ele é carismático, todo mundo quer ser atendido por ele. Cara, se eu perder esse garçom aí, eu tô lascado, minha venda vai lá para baixo. Vocês não podem ter um negócio que vocês dependam de pessoas, gente. Porque a partir do momento que eu dependo de pessoas para sustentar o meu negócio, eu estou na mão do meu funcionário. Eu preciso depender de um sistema para o negócio ter sucesso. Vamos lá, esse mesmo garçom, ele atende super bem. Cara, eu vou padronizar o que ele faz aqui dentro do meu negócio. Vamos lá, ó, meu amigo, vem cá, eu quero te ajudar aqui, ó. Tô vendo que é um cara destacado e tal. Tu vai ser o líder de salão, tu vai treinar todo mundo para trabalhar igual você trabalha. Vamos desenhar aqui o processo. Vamos ver o que tu faz diferente. Ah, faço isso, faço aquilo e tal. Desenha o que ele faz, cria o processo do que ele faz e faça todo mundo fazer igual ele faz. Por que isso, gente? Porque um dia se ele ou algum outro for embora, aquele processo está construído ali e aquele processo funciona. E outra, melhor ainda, esse processo pode ser alterado, pode ser melhorado, porque tudo com o tempo vai mudando, as pessoas vão gostando de outras coisas. Mas enfim, não fiquem na mão de pessoas, fiquem na mão de uma estratégia. Lembrando lá, se nós não montarmos uma estratégia, a gente pode estar trabalhando na estratégia dos outros. E a estratégia dos outros pode ser perigosa. Entendeu? Então, vamos lá. O que eu tenho que vender hoje? Produto ou meu negócio? Mas por que eu tenho que vender meu negócio? Porque eu não quero mais meu negócio? Não. Não. Mas por quê? Eu preciso construir um sistema que ele funcione sem a minha dependência. Para se um dia eu querer me aposentar, ou se um dia eu querer viajar, o meu negócio ele funciona sozinho. Ele tem que pagar os nossos sonhos, entendeu? Ele não pode ser o nosso principal sonho. Na verdade, ele é só um veículo para levar a gente ao nosso sonho, tá? Então, mas Alan, como é que então eu vendo meu negócio, como é que eu transformo meu negócio num protótipo de franquia? Enfim, como é que eu faço isso? É difícil, é complicado, enfim. Como fazer isso? Então, aqui o que eu trago para vocês? Alguma pergunta aqui. O que nos dá poder hoje? Alguém sabe aqui? Não? Oh. Boa, é isso aí, conhecimento. Mas vamos recapitular aqui, ó. No século XVIII, por exemplo, lá naquela época, gente, quem é que tinha poder? Família real. Se não tivesse sangue azul, meu amigo, tu ia ser um plebeu pro resto da tua vida. Tu podia ser um garoto prodígio. Eu até brinco com meus clientes, ó, se o Steve Jobs tivesse nascido naquela época que não fosse da família real, a Apple não existiria hoje. Porque naquela época, se tu não fosse da família real, tu não tinha direito a nada. A nada. Só quem era da família real tinha poder. Realmente tinha muito poder. Graças a Deus não é mais dessa maneira. Umas décadas atrás, a gente pensava que quem tinha poder, muita gente pensava, na verdade, que quem tinha poder é quem tinha dinheiro. Não, olha, gente, eu já uso esse slide há 1 ano, tá? Não é porque ele foi preso que eu estou usando esse slide agora, tá? É pura coincidência. Mas o que? Muita gente achava que esse rapariga de gravata rosa, o Eike Batista, esse cara tinha muito dinheiro. Ah, o Eike é um cara muito poderoso. Ah, o cara tem muito poder. Não, ele tinha muito dinheiro. Mas poder, já não sei. Onde é que ele mora hoje? Cara, eu moro num lugar muito mais top que ele mora hoje. Então, muita gente achava que dinheiro era poder. Mas, cara, dinheiro acaba, dinheiro te rouba, dinheiro tu perde, enfim. Só dinheiro, gente, não é poder. Facilita, mas não é poder. O Eike Batista ele era usado como se você acabou de falar. Ele era, mas só que a gente não sabia o porquê disso, né? A gente só não sabia de onde é que saiu a bufumpa dele. Mas lógico, com a ajuda que ele tinha, aí é fácil ficar
do jeito que ele ficou, né? Se eu me descuidei dos meus negócios. Mas enfim, gente, como eu disse nosso amigo, qual é o seu nome? Antônio? Tem 2 Antônio, tem um outro Antônio para cá também, né? Mas como o Antônio ali do lado da direita aqui falou, o poder hoje, gente, é conhecimento. Mas como assim, Alan? Então, só o conhecimento é o bastante para eu transformar um negócio? Se tu sente que tu sozinho não consegue transformar a tua empresa num protótipo de negócio, vá em busca de conhecimento. Busque, estude, faça um curso, enfim, busque conhecimento para você conseguir construir no teu negócio um protótipo do negócio que funcione sem a sua presença. Tu não pode mais ficar matutando ali como é que eu vou aumentar meu lucro, achando que é mágica, alguma dica que eu vou pegar na internet. Isso não existe, gente. Isso é balela aí para boi dormir. Um exemplo é que, na verdade, eu cheguei um pouquinho atrasado. Sim. Você trabalhava no Porto Belo, você era vendedor? Não, lá eu era coordenador comercial. Isso, trabalhava na franqueadora. Por exemplo, você pode usar como conhecimento, é saber o que você está vendendo, né? Porque você está sabendo o que está vendendo, tu não sabe onde vai chegar. E não só isso, Antônio. Hoje em dia, só conhecer do produto já não é mais o bastante também. Lembra que eu falei, eu entendo muito do negócio, os dias não é suficiente. E hoje, para o vendedor, já não é mais suficiente só entender do que tu está vendendo. Você tem que entender também o que o teu consumidor quer. Qual que é a necessidade dele. Às vezes o que eu estou vendendo não é bom para ele. Então o que eu posso vender mais para ele para atender a necessidade dele? Eu preciso conhecer muito como funciona o meu negócio, para transformar ele num reloginho suíço, para ele funcionar sem depender de mim. E aí sim eu posso abrir asas para investir em outro negócio, para me aposentar, enfim, para fazer o que eu bem entender na minha vida. Por exemplo, eu falo, se o vendedor, a ideia dele era fazer um material e sair para o Brasil, mas lá vai acontecer outra. Esse cara é um empreendedor, entendeu? Para tu ver, ele pensou, cara, se eu conseguir criar um sistema que fazem as pessoas aprenderem inglês mais rápido, cara, eu vou ajustar aqui essa minha estratégia, esse meu sistema, para ensinar futebol mais rápido. Entendeu? Então, olha só. Mas lógico, se ele estivesse na operação de uma empresa, ele nunca teria essa ideia. Por isso que eu digo para vocês, cuidem muito para não ficarem só na operação do negócio de vocês. Dediquem pelo menos aí 2 horas por dia para sentar numa mesa isolado, sem interrupção. Vamos lá, como é que estão os números da minha empresa? Onde é que minha empresa está? Para onde que ela quer ir? Enfim, vocês precisam estrategiar mais o negócio de vocês. Dediquem tempo para cuidar do protótipo do negócio de vocês. Entendeu? Para um dia vocês poderem vender esse protótipo, multiplicar esse protótipo. Só lembrando, uma unidade de negócio tem lucro limitado, uma rede de negócio jamais. Subway tem mais de 40 mil subs no mundo inteiro. Imagina o fundador desse negócio, quanto lucro ele já não aumentou para a vida dele. Então, gente, algumas perguntas que estão a serem feitas aqui, né, para a gente ressignificar um pouco aqui o nosso estado atual. Hoje, uma pergunta bem séria aqui. Você dá à sua família a segurança de uma vida segura sem a sua presença? Por exemplo, eu tenho meu negócio aqui, eu tenho uma padaria. Digamos aqui o Zé da padaria. Eu acordo todo dia 3 da manhã, porque às 4 tem que ir lá abrir a porta para o padeiro entrar e começar a fazer os pão. E eu saio da padaria às 11 horas da noite, porque eu só fecho a padaria às 10 da noite. E esse meu negócio aqui dá dinheiro. Estou pagando a faculdade do meu filho, estou pagando o carro, estou pagando a minha casa. Mas e se dá um piripaque em mim que eu estou trabalhando igual um condenado aqui e eu morrer? Que segurança eu dou para minha família? Hein? Como é que meu negócio vai tocar agora? Quem que estava lá 4 horas da manhã para abrir a porta para o padeiro? Quem que saía às 11 da noite para fechar a porta? Quem que ficava no caixa? Quem que administrava as coisas? Enfim, aqui, gente, é uma reflexão para a gente pensar como é que nós estamos tratando o nosso negócio hoje. Não tô rogando praga para ninguém aqui, mas se eu adoecer, gente, se eu não conseguir, às vezes eu ficar um mês, acontecer alguma coisa comigo, eu ficar fora do meu negócio. Eu dou segurança para minha família com o negócio que eu tenho hoje, se caso eu não estiver presente? Entendeu? Isso é para a gente refletir. Poxa, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com o meu negócio? Entendeu? Então a gente tem que pensar muito bem nisso. Eu preciso garantir a segurança da minha família. Se eu tenho um negócio que é um protótipo e eu consigo fazer ele funcionar sem minha presença, cara, se eu morrer, acontecer alguma coisa comigo, minha família vai herdar aquilo continua sustentando eles. Entendeu? Agora, se eu tiver um negócio que dependa de mim, a partir do momento que eu morrer, minha empresa morre junto comigo. E outra, tem gente que quando a empresa morre, o cara também morre junto. Quantas pessoas a gente vê que tem depressão profunda porque quebrou um negócio? Passa no jornal de vez em quando, a gente se matando, se suicidando porque falha um negócio. Então a gente tem que cuidar muito, gente, com a nossa saúde mental também. Isso é uma coisa que a gente preza muito. Esse tipo de trabalho operacional que a gente vive o dia inteiro na operação, isso nos consome, isso nos frustra.
isso nos traz depressão, isso nos traz estresse, né? A gente não consegue mais dedicar tanto tempo dentro de casa, não consegue nem ver o filho crescer direito. Enfim, nós não podemos ter um negócio para virar escravo do negócio, gente. A gente precisa ter um negócio para dar lucro para a gente. Mas aí, meu amigo, a gente precisa cuidar do nosso negócio. Vamos lembrar lá, ele está lá na infância, ele precisa do meu cuidado. Eu preciso transformar ele para a maturidade. Mas para eu levar ele para a maturidade, eu tenho que encontrar o conhecimento, eu tenho que encontrar a solução. Entendeu? Então vamos lá, vamos dedicar tempo para a parte estratégica. Mesma coisa. Hoje, você acredita que o teu negócio é o teu plano de aposentadoria? Ou tu acha que o governo vai pagar a tua aposentadoria quando tu se aposentar? A gente está vendo o que está acontecendo aí. Já está faltando dinheiro para pagar os aposentados. E tu acha que daqui a 10 anos vai ter dinheiro? Não vai ter. Então tu vai depender do governo para ganhar aposentadoria? Eu não arriscaria isso. O que eu vou fazer? Eu vou transformar o meu negócio num protótipo para ele pagar minha aposentadoria. Ele funciona sem minha presença. Eu posso deixar depois até a herança para meu filho, toca aí, meu amigo, toca aí que está tudo pronto. Não ao contrário, né? Às vezes nossos pais deixam um abacaxi lá, descasca esse abacaxi que eu fiquei 30 anos aí e não consegui resolver esse negócio aí. Aí vai lá o coitado do filho ficar dentro da operação lá igual o pai ficou. Entendeu? Então, aqui é 2 perguntas, gente, para a gente refletir o que a gente está fazendo com os nossos negócios. Né? Por isso que eu digo para vocês, aqui não são dicas de como aumentar a lucratividade, mas sim uma grande sacada para mudar a minha vida. Né? A unidade de negócio tem lucratividade limitada. Agora, uma rede de negócios não tem limite de lucratividade. Então, o que eu tenho que fazer com o meu negócio? Tenho que cuidar bem dele. Tenho que transformar ele num sistema. Entendeu? Tem que fazer ele funcionar de verdade. Não façam mais ele funcionar sendo a sua presença. Né? E o que acontece? Todo esse conhecimento que tu tem, tudo isso que tu tem que faz ele funcionar, delega para ele. Ensina ele, ensina o seu negócio a trabalhar. E o que é isso, amigo? É desenhar os processos, padronizar, criar fichas técnicas, criar um regulamento interno, criar indicadores, olhar os números, cuidar do teu financeiro, enfim. Dá trabalho, mas é um processo da adolescência, gente, que a gente vai evoluir para chegar num cenário maduro. Lá no nosso treinamento demora 3 meses. 3 meses a gente tira o cara da infância e leva ele para a maturidade. Então, gente, procurem conhecimento. Conhecimento é poder. Entendeu? A gente estava até conversando vindo para cá, 2 horas de viagem, né? Aí rola um monte de conversa, que é 2 horas conversando. Na semana retrasada, meu ar-condicionado estragou. Sábado à noite, de sábado para domingo. Só que me faltava aquele calorão. Domingo eu olhei para aquela caixa lá na parede e falei, meu Deus do céu, só para chamar o rapaz aqui vai ser uma nota. Aí mais as peças, aí manutenção eu vou gastar uns 400 conto. Aí eu pensei, cara, eu quando era moleque já fiz um curso, não sei se vocês conhecem o Novasc, não lembro lá não, mas já tinha feito um curso de elétrico no Novasc. Aí pensei, eu vou abrir esse bichinho aí para ver o que é. Fui no YouTube antes, procurar ar-condicionado, modelo tal, parou de funcionar. Veio uma pancada de vídeos lá explicando como arrumar o ar-condicionado. Conhecimento. Cara, eu olhei aquilo, não acredito. Falar de parafuso ar-condicionado, descobri que era hélice quebrado. Fui lá na Solarizada, comprei a hélice por R$35, troquei. Falei, cara, eu busquei um conhecimento que eu não tinha no YouTube. Se alguém aqui arrumar ar-condicionado, me desculpa, eu não quero tirar emprego de ninguém, mas vocês viram como não é difícil buscar conhecimento, gente? Lógico, ali é uma coisa simples, arrumar ar-condicionado, mas, poxa, eu preciso arrumar minha empresa. Eu preciso buscar um conhecimento qualificado, entendeu? Não posso também cair na onda aí de 10 dicas para aumentar a tua lucratividade. Aí tu vai lá, cara, isso aí eu já faço, meu amigo, eu quero uma coisa mais concreta. Tem que fazer sentido, gente. Aumentar a lucratividade não é só ajustar pequenas coisas, mas eu cuidar da empresa como um todo. Tá? Então, reforçando, o que dá mais lucro, vender produtos ou vender negócio? Isso aí. Gente, dedicamos aí então 5 minutinhos, né, para perguntas. 2 minutos. Né? Onde é que estão as meninas da Secred? Pessoal, algum tempinho aí, vocês, alguma dúvida, alguma pergunta? Você vai mandar esse livro do Weber? Eu já tive contato com o original, esse livro revisado, né? Já conheci esse livro, mas faz muitos anos eu acabei não, vou mandar para... A gente vai pegar o e-mail de vocês todos depois. Você tem o PDF do livro completo? Temos o PDF do livro completo. Inclusive, gente, eu já falei dos 2 presentes, né, da gravação do dia de hoje, desse livro, e eu vou mandar para vocês também uma palestra explicando sobre os 4 pilares de uma empresa saudável. Uma palestrinha de 20 minutinhos ali, 15 minutinhos no YouTube, bem bacana para vocês assistirem também, para reforçar o que a gente conversou aqui hoje. E esse evento aqui você vai nos mandar também? Também a gente vai mandar para vocês o link desse evento.
Show. Isso aí. Pessoal, dúvidas, curiosidades, pode perguntar. Na verdade, eu tenho um questionamento. Pode questionar. Ele disse que conhecimento seria um dos fatores mais importantes para você, às vezes, conseguir aumentar o produto e tal. Mas eu acredito que sem atitude, sem motivação, de nada adianta também o conhecimento. Exatamente. A gente conhece muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm coragem. Boa, mas aí eles não têm conhecimento, sabe o que eles têm? Informação. Entendeu? Porque assim, ó, informação hoje tá para todo mundo. Só que muita gente tem... Por que às vezes a gente tem amigos que vão para uma faculdade, às vezes tem 3 faculdades e não conseguem dar nada na vida? Eles estão cheios de informação, mas não tem prática nenhuma. Eles não levam aquela informação realmente para a prática, para a ação, para daí sim gerar um conhecimento. Entendeu? Lógico, a busca do conhecimento depende de atitude. Entendeu? Então, o conhecimento, gente, é algo prático. Eu preciso realmente saber como funciona isso. Eu preciso buscar isso em algum lugar, num curso, num treinamento, com algum amigo que já fez algo parecido, enfim. Eu preciso sempre estar em busca constante de conhecimento. E outra, quando vocês transformarem o negócio de vocês num protótipo, vocês sempre estarão querendo melhorar ele. Sempre, em busca sempre de mais conhecimento, para evoluir. Para não acontecer igual a nossa amiga falou, o WhatsApp já não é mais aquilo tudo. Realmente. Por quê? Porque o Flávio Augusto saiu de lá, talvez os bambambãs lá não estão dando a devida dedicação para sempre estar inovando o negócio, em busca de mais conhecimento. O mundo evolui muito rápido, a gente vê celular, já estamos indo para o iPhone 8 já. Daqui a pouco vai faltar números aí para dizer o nome do telefone. Enfim. Você que trabalha com coach, conhece bastante história, uma história bacana de exemplo é a história do pato. Do pato? Isso. Não corre direito, não voa. Eu participei de uma feira da Igreja e um dos expositores, eu não conheci a história, através dele, até hoje eu sou cliente dele através dessa feira. Ele contou a história que não adianta, resumindo o que é história, não adianta fazer inúmeras coisas E não fazer nada direito. Precisa da cuja e nem o negócio funciona. Essa do pato é muito interessante, né? Que o pato ele voa, ele nada, ele caminha, mas ele não faz nada, ele não voa direito, ele não nada direito, ele não caminha direito. Né? Então assim, mas por quê? Ele não tem um pleno conhecimento de algo específico, ele tem algumas informações, ele, fazendo uma analogia. Né? Igual esse tempo, na semana passada eu estava dando uma palestra sobre gestão do tempo, a gente adora multitarefar, né? Que é o que a gente faz dentro das nossas empresas na operação, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente percebe que a gente não sai do lugar. Por isso que eu digo para vocês, dediquem pelo menos ali 2 horinhas por dia para estrategiar na empresa de vocês. Para realmente pensar de maneira estratégica e empreendedora na empresa de vocês. Para não virar um pato dentro da empresa. Entendeu? Mais perguntas? Vamos lá, pessoal. Aproveitem. Bom. Oi? Quem não tem empresa, quer abrir uma empresa, ele tem conhecimento. A gente... O ideal para uma pessoa que está querendo abrir uma empresa, antes de abri-la, primeiro, estuda o mercado, estuda qual segmento vai entrar, estuda os teus principais concorrentes que você terá, entenda realmente como é que funciona uma empresa. A gente pega muitos clientes que querem abrir um negócio e começam com a gente. Esse cara, ele nem abre empresa na infância, ele já abre empresa na adolescência. Ele pula uma fase da empresa. Ele não sofre tanto tempo na infância. Os aventureiros, né? Não é que aventureiro, talvez tenha. Tem vontade, mas... Sim. O senhor deve lembrar. O senhor deve lembrar na década de 90 quando entrou a injeção eletrônica nos carros, né? Aquela época muito mecânica, não apostava. Falava, isso é modinha, isso aí não vai vingar. O que aconteceu com aqueles caras que não investiram em conhecer como é que funcionava a injeção eletrônica? Faliram. Pessoal, muito obrigado a todos, tá? Eu agradeço imensamente a presença de vocês, a atenção de vocês. Espero ter entregue para vocês aí algo muito valioso para a vida de vocês. Eu quero muito que amanhã vocês sentem dentro do negócio, vocês pensem, cara, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso montar o sistema aqui dentro, eu preciso vender o meu negócio, não mais vender produto. Lógico, vai continuar vendendo produto, mas pensem de uma maneira
em vender o negócio de vocês. Vocês precisam construir essa empresa para trabalhar para vocês. Aqui segue meus contatos, tá? Se alguém quiser depois mais informações, a gente vai ficar aqui, aqui à disposição de vocês. Depois a gente vai pegar com as meninas ali o e-mail de cada um de vocês para mandar o evento de hoje, mandar o livro e também mandar uma palestrinha aí sobre os 4 pilares de uma empresa saudável. Vem, também vou mandar no e-mail. Show de bola. Tá bom? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Boa noite a todos.